Quando eu comecei a morar sozinho, eu tinha muitos medos. Medos das contas que iam vir, medo das responsabilidades a mais por estar morando numa casa completamente eu, medo de eu conseguir arcar com as coisas que viriam ao longo do tempo. E depois de 4 meses morando sozinho, eu consigo ter uma visão diferente do ter medo de morar sozinho, ter medo de sair de casa. Quando eu comecei a pensar em morar sozinho, eu tinha alguns receios e também fazia alguns planejamentos baseados em cima das coisas que eu julgava necessidade. E quando eu digo necessidade, é que quando a gente pensa em sair de casa, a gente considera todas as coisas e gastos como internet, água, luz, o próprio aluguel. E sim, essas coisas elas são completamente importantes da gente se pensar, justamente porque a partir do momento que a gente sai de casa, todas essas responsabilidades elas passam a ser nossas. Desde a aquisição, manutenção, arcar com os custos e entre outras milhares de coisas que podem acontecer. Sendo que na prática eu consigo imaginar uma facilidade diferente, imaginar também que eu seria capaz de ter feito isso até antes, justamente porque quando a gente tem essa perspectiva de ter uma casa não é tão difícil assim quanto a gente pensa, a gente vira uma chave muito interessante na nossa cabeça justamente porque a gente passa a não mistificar isso como as outras pessoas também fazem. Porque hoje eu continuo tomando conta do meu negócio, continuo trabalhando ativamente no meu negócio, acho que digo até mais. É claro que existem alguns outros processos dentro da hamburgueria que já estão conseguindo andar sozinhos, então eu acho que eu tendo mais tempo eu consigo também cuidar melhor do meu ambiente, né? Que basicamente é completamente responsabilidade minha. E no dia específico que eu saí de casa, eu fiquei com muito medo de não dar certo. Fiquei com muito medo de não conseguir arcar com o aluguel. Por mais que eu já tivesse uma reserva, por mais que eu já tivesse um planejamento em cima do aluguel, né, eu também saí de casa sem algumas coisas que eu julgava importantes, como um fogão, ar-condicionado, geladeiras também, que eu consegui adquirir uma agora. Então, essas coisas sim, são muito importantes e acredito que se você quer sair de casa e você está pensando em comprar eletrodomésticos, esses são os principais, mas eu fiquei 3 meses sem fogão e por experiência eu não morri. Inclusive, ter saído naquela época foi algo até bom para mim, né, por experiência, até mesmo para poder enxergar isso, enxergar que essa necessidade que às vezes a gente coloca, ela, ela nos limita, né? A gente sempre tenta criar o ambiente perfeito para a gente fazer algo, sendo que muitas das vezes nós não precisamos do ambiente perfeito. A gente só precisa ter a vontade e agir. Quando eu agir, né, eu lembro até hoje que eu acordei de manhã, eu pedi ajuda para um amigo meu, ele pegou o carro, pegou a carrocinha, eu tirei todas as minhas coisas da casa da minha mãe num Celta e numa carrocinha que cabia, tipo assim, 2 eletrodomésticos por vez. Eu dei umas 6 viagens, não chega a ser tão longe, mas foram 6 viagens por conta da carrocinha ser pequena. E foram 6 viagens, mas foram as melhores 6 viagens que eu dei a quesito mudar de vida, a tomar um passo, dar um passo a mais para a minha melhoria. Porque, cara, morar sozinho é uma das, eu digo como adulto, é uma das melhores experiências, porque a gente entra numa perspectiva diferente, tanto financeira, quanto de responsabilidade, quanto alimentar, e isso, a alimentar, ela também envolve, né, a questão financeira justamente porque nós sempre precisamos estar pensando de forma responsável, né? Será que eu posso fazer isso? Será que eu posso comprar isso? Será que eu posso me dar esse luxo, por mais que seja pequeno, né? Porque às vezes eu fiquei 3 meses consumindo comida na rua, né? E isso me deu um gasto muito grande, inclusive até de forma errada. Eu fiquei com medo de comprar um fogão por conta de algumas razões e tudo mais, e eu fiquei me alimentando na rua. Então, o gasto que eu tenho hoje fazendo minha comida e organizando ela para a semana é completamente minúsculo. É um gasto literalmente completamente pequeno, né? Cada quentinha que eu faço aqui, que eu fiz um cálculo esses dias,
sai a praticamente uns 3,60 e alguma coisa. Então é uma parada que, se eu for considerar, é ridículo em compensação a uma quentinha que eu pago R$ 22, né? Então, tem a questão de lavar roupa, tem a questão de limpar a casa, tem a questão de você organizar os ambientes, tem a questão de é, pegar as roupas e dobrar, todas essas coisas que a gente meio que não faz quando a gente mora com os nossos pais, a gente passa pra gente e a gente vê que, tipo, na prática não é nenhum bicho de sete cabeças. Muito pelo contrário, acho que a gente se coloca numa visão diferente, a gente pensa assim, não, acaba virando automático, a gente pensa, não, tenho que fazer, vou fazer, esse é o momento para fazer. É o começo, acredito que eu ainda tenho que adaptar algumas coisas, tenho que planejar algumas coisas. Uma das coisas que me garante ter esse avanço na minha vida é a hamburgueria. Tá? Me dei ao luxo de gravar esse vídeo porque eu acho que são assuntos que combinam. Inclusive, eu vou tentar meio que trazer mais coisas sobre como é morar sozinho, porque eu acho que é um assunto interessante. Né? Eu tenho 25 anos, tenho meu próprio negócio e acredito que morar sozinho agregue a esse meu próprio negócio. Então, a partir de hoje eu vou tentar trazer mais conteúdos assim relacionados a coisas que quando a gente começa a morar sozinho a gente passa meio que a agarrar como responsabilidade e que enquanto a gente não faz, né, enquanto a gente não sai de casa a gente acha muito difícil e quando a gente entra para a prática a gente percebe que não é difícil, que basicamente nós que nos colocamos nós que colocamos uma dificuldade para que isso não aconteça. Então, o vídeo foi esse. Acredito que tenham faltado algumas coisas. Acredito que ao longo do tempo eu consiga elaborar mais vídeos como esse. Se você quer entender mais como que funciona o meu trabalho, né, eu comentei sobre a hamburgueria e tudo mais, tem um link aqui na descrição com algumas coisas que eu uso dentro da minha operação. Tem um e-book também explicando como você começar uma hamburgueria, que é um e-book completo do passo a passo de tudo que eu faço durante o meu dia. Eu escrevi esse e-book, eu uso inclusive todos os meus exemplos com fotos, com links e outras muitas coisas. Se você quiser adquirir, o link está na bio. E comenta aqui se você gostou desse tipo de vídeo para poder estar pensando e criando mais vídeos como esse, tá bom? E coloque aí as suas dúvidas também sobre como é morar sozinho, quais são as principais dificuldades. Ou a sua questão, por exemplo, cara, quero morar sozinho, mas sei lá, tô com medo disso, para eu poder desmistificar aqui essas coisas relacionadas a esse assunto. Tamo junto, valeu!